Bom dia, quarta-feira, dia 10 de maio, Evangelho, Juízo, Criação. Esse é o título da lição. Observe a mensagem do primeiro anjo, Evangelho eterno, hora do juízo, adoração ao Criador. E veja como esses conceitos estão intimamente relacionados. Quando estivermos diante do tribunal divino, nossos nomes estiverem passando ali, somente o Evangelho nos dará esperança. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. A mensagem de Deus como Criador, ela é central para a verdade presente. Em especial, quando a evolução, mesmo vestida em trajes cristãos, ameaça destruir todo o fundamento da fé cristã. Muitos já ouviram falar das aventuras de Charles Darwin e sua viagem por várias partes do globo a serviço da Marinha Britânica, chegando inclusive a passar pela costa brasileira visitando Salvador. A etapa de sua viagem que ficou mais conhecida foi nas Ilhas Galápagos, território que hoje pertence ao Equador, e ali Darwin fez várias observações sobre as espécies que habitavam o arquipélago, gerando o livro intitulado Origem das Espécies, lançado 24 anos depois. Em sua obra, Darwin propôs a hipótese de que a variedade de espécies que hoje presenciamos na natureza se produziu por meio de mutações e seleção natural. A vida em nosso planeta começou com um organismo unicelular, segundo Darwin, e esse organismo se reproduziu, multiplicou-se e transmitiu seu DNA de geração em geração. O DNA sofreu mutações, abrindo porta para a variação nos organismos, e ao se espalharem por diferentes ambientes do planeta, esses organismos enfrentaram frio, calor, falta de alimento e outras adversidades que acabaram forçando-os a lutarem pela sobrevivência. E os que conseguiram se adaptar melhor, graças a certas mutações, às dificuldades de cada ambiente, continuaram se reproduzindo e passando suas mutações para seus filhos. Aqueles que perdiam essa batalha, morriam pelo caminho. E esse processo cego e cruel de distinção entre organismos foi chamado de seleção natural. E com o passar do tempo e a influência do ambiente, os organismos manifestaram tantas diferenças entre um e outro que passaram a ser tratados como espécies distintas. Assim, novas espécies foram aparecendo, produzindo toda a diversidade que hoje vemos. E essa forma de ver a natureza e o processo de produção de novas espécies, produção entre aspas, foi chamado de evolucionismo. As ideias de Darwin, essas ideias chocaram muitas pessoas, especialmente pelo fato de elas entrarem em choque com o relato bíblico da criação. Para Darwin, a variedade de espécies não foi criada por Deus, mas teria surgido por meio de processos naturais. Consequentemente, tudo que está relatado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, a criação em 6 dias literais, no 7º dia de descanso, Jardim do Éden, Adão e Eva, fruto proibido, tudo isso para Darwin nunca existiu. E para efeito de conversa, é como se o próprio Deus nunca tivesse criado, nem mesmo existido. Diante das ideias de Darwin, houve 3 reações diferentes. De um lado, aqueles que rejeitaram completamente as propostas darwinistas. Esses passaram a ser conhecidos como criacionistas. Do outro lado, houve aqueles que abraçaram as ideias propostas e abandonaram definitivamente a religião e passaram a ser chamados de evolucionistas ou darwinistas. Mas houve um grupo que ficou no meio, e isso ainda foi o pior, insatisfeito com as 2 opções. Eles estavam convictos de que Deus existe e que a Bíblia, se fosse interpretada de maneira diferente, poderia acomodar tanto a revelação divina quanto as ideias evolucionistas. E esse grupo passou a ser chamado de evolucionista teísta. E a partir daí, vários outros desdobramentos foram possíveis. Em meio ao ataque do pensamento evolucionista, Deus suscitou um povo, cujo próprio nome é testemunha contra a crença na evolução. Um povo que deve proclamar a verdade de Deus como nosso Criador e Redentor. Efésios 3,9 diz que desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, fala sobre a manifestação do poder divino. Colossenses 1,16 diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Apocalipse 4,11 apresenta Jesus como digno Senhor
e Deus nosso de receber a glória, honra e poder, porque todas as coisas foram criadas por Ele e passaram a existir por causa dele. E Romanos 5,18 nos diz, porque assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Cristo aqui é apresentado como redentor de todo ser humano. Assim, desde o começo, a evolução destrói o fundamento bíblico da cruz. Por outro lado, o povo remanescente, adventistas do sétimo dia, ao chamarem o mundo para adorar o Criador, se posicionam como testemunhas vivas contra esse erro. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas, Apocalipse 14, verso 7. Essa é uma das 3 mensagens que temos que pregar ao mundo. Apresentar a Deus e fixar essa verdade. E que Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor. Fique na paz.